Aleluia! Que bom, fico honrada. Obrigada pelo convite a todos. É uma honra para nós estar podendo servir sempre na casa do Senhor. E olha que a nossa vida é bem corrida, mas já quero agradecer porque nesse momento que a gente está numa correria, né, fazendo evento e corre, quando eu recebi esse convite, eu orei. O meu marido quase não me larga, viu, gente? Aí ele falou assim, você tem certeza? Mas aí nós oramos, Deus colocou muito no nosso coração que nós tínhamos que vir aqui para estar ministrando essa palavra. Então é uma honra para nós estar servindo. Trouxe aqui, quero apresentar a pastora Alessandra, também é pastora lá do nosso ministério. E o Neilson é o meu jovem filho quase adotivo. Tua mãe que não me escute falar isso. E a gente estava falando porque eles são as minhas crianças, de quando eu comecei o ministério em Fortaleza. Eu sou paulista, nascida em São Paulo, e Deus me deu a graça, aleluia, de ter mudado para o Ceará. Eu sou quase cearense, de coração sou cearense, gente. Porque eu tinha uma palavra desde cedo, quando eu me converti, de vir para o Ceará, de vir para o Nordeste. Aliás, era a palavra. E paulista é estressado. Tem algum paulista aqui? Ai, posso falar mal deles. Então tá bom. Paulista é estressado, aquela vida cheia de trânsito, que você, para ir num lugar, você demora o dia inteiro. Eu morava não perto da igreja, eu demorava às vezes 2h30 para ir até a minha igreja. Aí você já chega estressado. Aí você demora mais 2 horas para voltar. Você faz uma coisa só por dia, que é trânsito. Quando chove, para tudo. Para vir para o estado do Ceará, eu falei, gente, é o sonho de todo paulista morar no Ceará. É verdade, gente. Quando eu falo para as pessoas, porque as pessoas acham também que a gente só vive na praia, entendeu? Porque as praias são bonitas. E aí todo mundo fala assim, meu Deus, você mora em Fortaleza. Eu falei, eu moro em Fortaleza. É uma delícia. É claro que a gente não vive na praia porque não dá tempo, a vida é corrida. E faz tempo que a gente não vai para a praia. Mas, com certeza, as pessoas falam de Fortaleza, do Ceará, amam. Então, para mim, é muito bom morar aqui no Ceará. E quando eu cheguei aqui, no Ceará, eu vim por causa do nosso trabalho. Nós somos também, eu e meu marido, somos empresários. E nós temos uma empresa. E aí que está estabelecida em todo o Brasil, mas a gente falou que a gente daqui não sai, daqui ninguém me tira do nosso Cearazinho. A gente é bem assim. E aí, quando nós começamos, logo que nós chegamos aqui, nós já éramos pastores da igreja, nossa sede é em São Paulo, nossos pastores são de São Paulo, nossa igreja nasceu lá. E aí nós já começamos, então, a célula, grupo pequeno, eu evangelizava no meu prédio, eu convidava os meus vizinhos, e assim nós começamos a igreja, salvando um por um. E aí, então, eu conheci, o Neilson tinha 12 anos, quando ele começou na igreja, ele era mais novo até, ele tinha uns 11, era um menino. E aí eu era líder dessa moçada toda, buscava, trazia, dormia aqui, eu fazia evento para essa moçada, e eles estão comigo aí até hoje. Hoje eles são, graças a Deus, a liderança da nossa igreja. Nossa liderança é uma liderança que nasceu comigo. Se converteram conosco. Né? Assim eu entrego minha idade, que ele já é casado hoje. Está bem estruturado, viu, gente? Graças a Deus. Mas hoje ele é líder do ministério todo de adolescentes da igreja. E o Vitor, que também ia vir comigo hoje, e não pôde vir porque nós estamos fazendo um evento bem grande lá na igreja, e para quase 5.000 pessoas, nós temos um evento domingo agora. Estamos trabalhando com força, todo mundo, então estava bem puxado, e o Vitor queria vir, ele é o líder
dos jovens, ele é ungido evangelista da casa e também chegou na nossa igreja bem adolescente, bem novinho, essa turma toda, e eles estão comigo até hoje, sendo liderança hoje da nossa igreja. Né? Como eu sou jovem também, brincadeira, mas eu falo para eles são todos meus filhos. Os pais deles queriam todos me matar quando eles chegavam na igreja, porque eles eram daqueles que ficavam na igreja, a gente inventava evento, eles queriam dormir na igreja e os pais não eram, nenhum da nossa turma eram convertidos. Nenhum pai, nenhuma mãe eram convertidas a Jesus. Eles todos adolescentes chegaram, bem novinhos, e eu tinha algo no meu coração. Falei, esses meninos vão ser ficar tudo grudado em mim, porque cada um vai trazer a sua família. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, são todas as famílias convertidas, servindo na igreja, servindo no ministério. É uma bênção. Então, essa meninada toda hoje, os pais ficam super felizes, porque os pais sabem que eles são líderes da igreja, que um dia eles se converteram bem pequenininhos. E isso é muito importante para uma igreja local. Né? Eu sei, eles me deram um tema para ministrar aqui sobre gerações, sobre transitar com gerações. Como fazer esse intercâmbio? Como passar para uma geração a outra? E eu acho que eu consegui fazer isso muito bem, porque hoje quando a gente vai fazer reunião, só eu e meu marido acho que somos os mais velhinhos da casa. E eu coloco sempre eles para falar e para ouvir, para levantar-se, porque eu tenho essa visão de sempre estar levantando a próxima geração. Esse é o meu chamado, e eu acho que eu consigo fazer isso eu amo fazer isso, acho que esse é a minha paixão. Levantar adolescentes e jovens para governar a igreja, para governar, porque eu fico pensando sempre assim, e se eu morrer? Quem vai tomar conta da igreja? Porque a gente pode morrer a qualquer momento, gente. Não é verdade? Deus tirou. Rapidinho assim, ó. Num sopro, nós somos um sopro do Senhor. Deus pode simplesmente tirar o sopro e a gente apagar na mesma hora. E quem vai tomar conta da nossa visão? Quem vai ser essa geração? Então, eu sempre estou pensando nisso. Se eu não tiver, tem alguém que faça. Eles têm que fazer, eles têm que ir lá, eles têm força, eles têm... Antigamente, quando eu era jovem e eles eram os adolescentes, eu falo para eles, eu não dormia, eu ficava virada à noite com eles, falei, agora é a vez de vocês, não fala para mim que vocês querem dormir não, que agora é a vez de vocês não dormirem. Ficarem com a moçada, com os adolescentes, e assim vai. Então, eu quero falar para vocês sobre como fazer essa transição, tentar pelo menos em algumas palavras, em como fazer uma geração confiar na outra, como uma geração ministrar com a outra, e entender que nós temos diferenças. Quantos jovens nós temos aqui com menos de 30 anos para baixo? Deixa eu ver, só para levantar, não é pecado não, viu? Oh, aleluia, que bom. Não, levanta mais alto aí só para eu ver. Ah, bastante, viu? Bora trabalhar, que vocês são fortes. Os outros, a gente já está mais assim, tiozinho. Entendeu? A força já não é mais a mesma. A gente já não consegue mais ficar uma noite sem dormir. No dia seguinte a gente está morto, com enxaqueca, cansado, e com a vista embaralhada. A gente já não consegue ler como a gente lia antigamente. Então tem bastante gente aí com menos de 30 anos. A bola está quase com vocês, viu? Eu falo para os meus aí, a bola agora é com vocês. Eu só sou a cobertura, eu só sou a conselheira que vou dando conselho. Vão por aqui, vão por ali. Faz isso aqui, faz esse caminho. Eu sou a conselheira dessa moçada agora. Graças a Deus, tenho força, mas eu quero que eles se levantem. Porque nós somos um país jovem, e cada vez que nós olhamos na rua tem mais jovens, e o que nós vamos fazer com esses jovens se nós não firmarmos essa juventude na palavra de Deus? Gente, eu não sei, a gente estava conversando um pouquinho ali, mas não é uma geração que não consegue decidir as coisas
tem medo de ser julgado, tem medo de ser cancelado. Se fosse na nossa geração e alguém falasse para a gente, ai, você vai ser cancelado, a gente não estava nem aí. A gente dava ombro e vai embora. A gente não tinha esse problema na nossa geração. Isso não fazia parte de julgamento, porque os nossos pais nos tratavam com tanta firmeza, a gente não tinha mimimi. Né? Quem tem mais de 30 anos, aí já mais de 40, que você podia escolher o que você ia comer em casa na hora do almoço? Nunca. Era o que tinha na mesa. E se não comia, passava fome. Não tinha aquela coisa assim, quer que a mamãe frita um ovo? Quer que a mamãe faz um nuggets? Não tinha isso, era assim, filho, senta e come. E a gente sentava, comia. Arrume a sua cama. Se não arrumasse a cama, a gente não saía de casa, a gente estava de castigo. Os nossos pais eram firmes. A gente ficava de castigo, a gente apanhava. Quem apanhou aqui dos pais? De cinta. Oh, aleluia. Fez bem para nós. A gente não ficou traumatizado. Mas a geração, gente, mudou. De verdade mudou. Se falar alguma coisa para um jovem, ele fica depressivo. Ele fica magoado. Ele não vem mais. Ele se afasta de todos. Por quê? Porque é uma geração que, ainda que eles tenham tantos e tantas informações como nunca houve na face da terra, porque os pais têm tantos cuidados e dedos com eles ficaram inseguros. A gente não teve tempo para ficar inseguro, gente. Quem nasceu nos anos 70 e pouco, 80, nós éramos a geração que todo dia a gente ia no supermercado e tinha uma crise lá, uma inflação galopante que todo dia mudava o preço do supermercado. Vocês lembram disso? Época dos 80, que tinha aquela pessoa que ficava marcando todo dia o preço das coisas? Ou seja, a gente não tinha tempo, porque era uma crise, não era só aqui no país, era uma crise mundial, e que o pai da gente não falava assim, não pode deixar comida no prato, porque custa caro. E a gente era regrado, a gente não teve tempo para mimimi, porque os nossos pais tiveram que ralar muito para a gente ser alguém na vida. Não foi assim com a gente. Só que o que aconteceu? Todos nós melhoramos de vida, todos nós... Gente, quem tinha telefone em casa era aquele de discar, era milionário, vocês lembram disso? Era porque telefone era comprado, né, gente? Quase era um preço de um carro. Vocês não sabem o que é isso, né? Os de 30 anos, vocês pegam o celular e falam na hora, né? Gente, quem lembra dessa fase do telefone que era o valor de um carro? Gente, pelo amor de Deus... Não era assim. E quando um tinha na rua, todo mundo ia lá pedir e pagava, que era caro pra caramba. Hoje você liga para qualquer lugar do mundo, a pessoa está lá no Japão, você fala com ele e nem paga a conta, porque é pela internet. Ou seja, as facilidades fez com que uma geração trabalhasse, desse o duro, e o mundo foi melhorando. Impressionante, mas todo mundo foi melhorando. A gente tem mais condições do que tinha antes. Porque antes era uma pessoa da rua que tinha um carro. Quando veio a televisão a cores, gente, que virava o canal. Não era de apertar, não. Era de virar o canal. E tinha aquela antena que a gente tinha que dar um jeito que nunca funcionava. Tinha 2 canais, né, gente? Só na nossa televisão. A moçada hoje vai ver Netflix, YouTube, não sei o que lá, não sei nem quais são as assinaturas aí, só aperta um botão e faz tudo. Eu não sei fazer isso, gente. Mas, quando eu preciso, às vezes, ligar a televisão lá na minha casa, eu tenho que chamar a equipe Salva Velho, entendeu? Que é a moçada. Gente, não consigo ligar a televisão, tem tanto botão que eu nunca consigo ligar, eu desligo. Tenho que chamar minha equipe de jovens e adolescentes lá de casa para fazer funcionar algum aparelho.
que eles já nascem sabendo mexer no aparelho, né, gente? Eles nascem já sabem. Então, é impressionante essas mudanças, mas esses jovens que nasceram agora, né, os de 20 anos, 18 anos, 15 anos, eles nasceram numa época onde eles têm acesso a tudo o que eles quiserem. Então, os pais, como conseguiram dar uma vida melhor para eles, nós deixamos os nossos jovens meio cheios de dedos. Ai, não quero comer isso. Ai, mãe, não posso daquilo. Ai, não. A caminha está lá arrumada, bonitinho, porque nós fomos fazendo isso para essa geração. E eles foram ficando mais inseguros. Eles foram ficando mais medrosos. Eles têm medo. A internet julga todo mundo, gente. Que absurdo isso. Cancela, não fala mais, a pessoa não pode ser cancelada. Se não tem tantos likes, a pessoa, né, se não tem tantos negócios, assim, como chama isso aí? Curtir, né? Like mesmo, né? Não tem tantas curtidas, a pessoa desmorona. Mas nós, que somos de outra geração, precisamos entender como funciona essa geração para poder o quê? Tanto ajudá-los como levantá-los. Porque não adianta nós pegarmos os mais velhos e ridicularizar. Ai, que bobagem, isso é crise de criança. A nossa geração, quando a gente escutava que alguém jovem tinha depressão, eu nem escutei isso na vida, gente. A gente não tinha tempo para se deprimir porque a gente brincava na rua. A gente tinha que montar os nossos brinquedos, a gente tinha que se ralar na rua, subir na árvore. Essa energia que era gasta era boa para o cérebro. E o nosso cérebro não tinha inícios para ter doenças que temos hoje. Só que o mundo mudou. Eles estão mais em casa, estão mais ligados na internet como nunca. Então não adianta nós julgarmos, nós temos que estudar essa geração e falar, peraí, como nós, mais velhos, vamos salvar essa geração? Por quê? Porque eles são o futuro da Terra. Futuro para o Brasil, futuro para as outras nações. Como vai ser isso? O Brasil tem uma palavra, e eu acredito que a maioria de vocês já escutou falar essa palavra, de que o Brasil seria o celeiro do mundo para outras nações, como campo missionário. Eu já passei da fase de ser missionária, né, irmãos? Graças a Deus, deixa para outra geração. O que nós temos que fazer? Como nós vamos preparar essa geração para ir para outros lugares pregar o evangelho? Isso faz parte da gente. Não adianta a gente ficar julgando. Nós temos que entender como funciona isso. Como tratá-los. Como entender que realmente a doença que está tocando nessa juventude, ela é séria. Ela faz realmente crianças de 10, 9 anos entrarem numa depressão e não conseguir sair. E como pode? Como a gente vai fazer isso? Nós temos que fazer isso, nós temos que influenciar, nós temos que entrar na mesma mesa que eles, sentar junto e escutá-los, e levantá-los. E não ficar julgando, quando eu era assim eu fazia isso, menino, que besteira, isso é besteira. Se a gente ficar só achando que isso é besteira, e não dar valor para que realmente eles estão sentindo, nós nunca vamos levantá-los. Mas eu quero te falar algo também. Sabia que as melhores ideias vêm dessa geração? Por quê? Porque nós estamos velhos. E as coisas que a gente sempre fez da mesma forma, não funciona mais. Não dá mais certo. Um dia Deus falou comigo, Fernanda, você fazia com os jovens dessa forma. Hoje está tudo diferente. Então eu comecei a perguntar para Deus, como eu faço isso? Deus falou, senta com eles e escuta. Então eu chamava eles para a mesa. Eu como pastora da igreja, é claro, a visão estava bem definida no meu coração. Eu sabia para onde nós temos que ir para a igreja. Isso estava bem definido, quais eram os nossos papéis como pastores, líderes, presidentes da igreja em Fortaleza. Eu e o meu marido sabia exatamente para onde a gente tem que ir. Mas o que a gente fazia? Quero escutar de você, Vitor. Fala para mim.
bom, nós temos esse evento aqui, o que você acha que nós temos que fazer com os jovens? E eu escutava eles falando. Eu ia anotando, saía tantas coisas maravilhosas. E eu falava, caramba, eles estão vendo coisas que eu não vi. Não, pastora, nós temos que fazer isso, nós temos que, como é que chama? Nós temos que decorar toda a igreja, fazer assim, assado. Eu pensava, meu Deus, que trabalheira isso. Na minha época eu não precisava fazer isso para decorar a igreja, para a gente ir para a igreja. A gente apenas ia para a igreja. Mas agora os caras vai e faz isso, e faz aquilo, e põe iluminação, e põe não sei o quê. E eu falava, meu Deus, que trabalheira que vai dar isso, e puxa energia, e parará. Gente, a primeira vez que eu vi, eu pensei assim, eu vou morrer. Porque aqui em cima do altar, um monte de iluminação, piscando, essa moçada pulando, eu pensei, meu Deus, meu marido hoje me mata. Mas quando eu percebi que realmente o que eles estavam falando fazia todo sentido, que se era para atrair aquela moçada e fazer realmente a palavra, porque vai ter um momento que vai acender a luz e vai ter que ter uma pregação. E aí a pregação é pregação na palavra. Então eles preparavam tudo e aí eu falava, então vamos lá, pode fazer tudo que eu vou lá pregar. E aí eu ia, eu pregava, eu levantava mais eles, agradecia a equipe que tinha trabalhado comigo, fazia isso, colocava no altar, ensinava a tocar, ensinava a cantar. Amados, valorizar o que eles têm de precioso, e eles têm muitas qualidades. Eles têm informações incríveis que a qual nós não temos. Como funciona a cabeça dos adolescentes, como funciona a cabeça dos jovens hoje. E nós temos que conseguir fazer isso aqui. Então, eu quero ler uma palavra, que eu não quero passar do meu tempo. Se a gente puder, e aí, essa foi só a introdução, tá bom, gente? Eu falo muito e prego bastante. Quero que você abra a tua palavra em 1 Crônicas 22. Nós vamos ler do verso 1. Amém? Vamos lá. Primeira Crônicas 22, verso 1 diz assim: E disse Davi, essa será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que nem foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e inexperiente, e a casa que há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhes preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhes ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim, a palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de paz, de repouso, porque paz lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel
nos seus dias. Esse edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica. Olha só, agora quem está falando aqui não é mais Deus, mas sim Davi para o filho. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospere e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperará, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas medo. Eis que a minha opressão preparei para a casa do Senhor. Para a opressão no sentido de eu vou dar para ele, eu vou dar para todos vocês. Para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata e de cobre, de ferro, que nem foi pesado, ou seja, era tanto material que não dava nem para ser pesado, porque em abundância também madeira e pedras prepararei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais, mecânicos em multidão, cortadores, artífices em obras de pedra e madeira, e toda sorte de sábios, e toda sorte de obra, de ouro e da prata, do cobre e do ferro, não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe-te, pois, agora o vosso coração, a vossa alma, para buscares o Senhor, o vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor, para que a arca do concerto do Senhor Deus e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar no nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra seja verdade hoje no nosso meio. Que possamos fluir, Senhor, em todo o teu entendimento. Pai, eu profetizo que teu Espírito Santo traga revelação sobre os nossos corações de tudo aquilo que o Senhor mostrou entre Davi e Salomão, entre uma geração e outra, que possamos ser essa geração obediente à tua palavra, que faz fluir os teus mandamentos em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante. Davi, todos nós conhecemos um homem de guerra, um homem que reuniu Israel todo, um homem aonde antigamente não se tinha reis. Deus trouxe Josué para tomar a terra de Canaã, distribuiu as 12 tribos como Deus tinha falado para Moisés, passaram a terra, distribuiu as tribos, as 12 tribos, tomaram conta de Israel. Só que, por muito tempo, na época dos juízes, vocês podem ler lá no livro de Juízes, que teve tribo que brigou com tribo, lutaram entre si. Teve inimigos que, porque eles foram adorar outros deuses, perderam as suas regiões. Teve outros que fizeram aliança com aquele povo idólatra e deixou eles ficarem morando na região que Deus falou que aquele lugar era santo, para eles tomarem a terra de Canaã. Então nós vemos vários relatos dos midianitas invadindo terra. Nós vemos vários relatos nos livros de Juízes, até que o povo começou a clamar por um rei. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. Deus, lembrando lá de Samuel, um juiz, um profeta, chega a Samuel e fala: gente, ter um rei não é bom. Os outros povos têm reis, mas isso não é bom, porque vocês vão ficar debaixo de uma monarquia. Vocês têm que ficar ligados a Deus, Deus manda
levanta os seus homens e tudo se funciona. Mas o povo clamou, clamou, clamou e quis um rei. E qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. E foi um rei mais ou menos, né, gente? Foi um reizinho assim que estava com tudo na mão para fazer acontecer, mas era uma pessoa insegura. Por que a gente sabe que ele era inseguro? Saul tomou posse do reinado, mas ele não conseguiu obedecer a Deus em nada. Todas as vezes que Deus deu uma ordenança para ele, ele fez a vontade dele própria. Samuel fala para ele, olha, fica aí me esperando que eu vou chegar para fazer um sacrifício. Samuel estava lá, atrasado, Saul estava tão desesperado, foi lá, meteu a mão no sacrifício, fez o sacrifício. Foi a maior complicação, lembra disso? Foi tão complicado, Samuel vai lá, dá uma chacoalhada nele, valendo, daquelas poderosas. Por quê? E aí ele fala para Samuel algumas coisas tipo assim, olha, mas Samuel, sabe o que é? Eu precisei fazer o sacrifício, porque o que o povo ia pensar assim? A guerra vai começar, os inimigos estão chegando, e eu tenho que ir para a guerra. Então, ele se antecipou, ele foi tão ansioso, tão inseguro, do que ele estava tão preocupado do que os homens de guerra iam pensar, do que realmente o que ele estava disposto a fazer para Deus. Então esse foi o primeiro rei, inseguro. E lembre-se que ele tinha que passar o bastão para alguém. Quem era esse alguém? Davi. Mas ele não conseguiu passar. Ele lutou com Davi. Ele era tão inseguro que quando Davi mata Golias, Davi era um pastor, rejeitado pela sua família, estava lá no campo. Quando Samuel foi lá, o profeta, para ungir um rei, o pai dele não chamou ele. Ele está lá no campo. De repente ele cai de paraquedas numa guerra, onde estava todo o exército, homens de guerra para batalhar com Golias. E aí, ele aparece lá para ajudar os seus irmãos ainda têm ciúmes dele, uma confusão. E ele fala, eu vou lutar com esse cara aí, porque ele está ofendendo os deuses. Olha como Davi era seguro no seu coração. São sinais de que ele realmente tinha uma comunhão com Deus tão poderosa, que ele sabia quem ele era em Deus. Saul fala para ele, não, então vai. Porque ninguém queria ir, né? Pelo menos Saul falou, vai alguém. Põe aqui a minha roupa. E ele falou, não, cara, tua roupa fica estranha em mim. Eu não posso ir com outra cobertura, eu tenho que ir com a minha identidade própria. A roupa na Bíblia fala sobre identidade. Ele fala, não dá para eu ir com a identidade do outro, eu tenho que ir com a minha identidade. É a minha funda, as minhas 5 pedrinhas, eu vou naquilo que Deus me chamou. Aí ele vai, mata o Golias. As mulheres começam a celebrar o nome de Davi. E o rei, tão inseguro, porque não sabia quem ele era em Deus, não sabia que ele tinha que depender tudo da vida dele no Senhor, ele ficou o quê? Com inveja, com ciúmes da unção do mais novo. Essa é uma geração. A pessoa estava se despontando, ficou com ciúmes, não. Né? Davi matou, lembra daquele lá, as mulheres cantando, que Saul matou 1000 e Davi matou milhares. As mulheres cantando, o cara pirou. O cara ficou literalmente endemoniado de tanta inveja e ciúmes do outro. Não conseguiu transicionar. Tanto é que era outra geração que Davi era amigo do filho de Saul, porque eles eram da mesma idade. Ou seja, se ele fosse uma pessoa segura, firmada em Deus, ele falava, caramba, eu estou vendo um potencial aqui, vou trabalhar junto com essa geração,
Vou levantar esses meninos agora, tanto o filho dele como Davi. Vou fazer Jonas e Davi um exército. Cara, eles iam arrebentar, não ia? E quem ia ser conhecido? Saul. Mas porque ele não conseguiu passar para outra geração, ele foi destruído. Mas aqui a gente vê um Davi passando um bastão para o seu filho chamado Salomão. Esse capítulo ele é longo, mas ele é muito poderoso, porque se vocês imaginarem, pela história, mais ou menos, Salomão tinha 12 a 15 anos aqui. A maioria dos historiadores falam que ele tinha 12 anos. Ele era bem adolescente, né, gente? E a gente vê aqui Davi, quando Deus dá paz à terra, paz em Israel, conquistou todos os lugares. Agora, final da vida de Davi, Deus dá um propósito para Davi. Pode fazer a minha casa. A gente sabe da história, Davi lá imaginando, Deus fala com ele, um projeto incrível, que ficou conhecido até os dias de hoje. Sim ou não? Quando a gente lê na história, todos querem saber do templo, todos falam do templo, que era o templo esplendoroso de Deus, era a casa de Deus. Agora construída, Davi lutou, foi homem de guerra, mas o final da vida dele, quando nós lemos aqui em Crônicas, a gente vê que o propósito final da vida de Davi foi o quê? Pensar no projeto da casa de Deus. E ele fala com tanta empolgação, gente, que foi o projeto mais forte do que a morte do Golias. A morte do Golias ficou lá esquecida para trás na vida dele. Esse aqui era o propósito de Deus da vida dele. Ele lutou para estar nesse momento da vida dele. E aí, agora você imagina, para fazer uma obra dessa, gente, né? E se vocês já viram algumas figuras, é em cima de uma montanha. Eu já fui algumas vezes para Israel, talvez, acho que umas 12, 13 vezes que eu já fui para Israel, tá bom? É em cima de uma montanha em Jerusalém, e é pedra, gente, pedra, rocha. Sabe essas rochas que estão aqui? Imagina maiores do que essas rochas. E fazer um templo naquela época, né, gente? Com todos os detalhes que Deus mandou. Então eu fico imaginando eles colocando aqueles rolos de papiro, desenhando a casa, porque Deus deu ordem para fazer cada detalhe. Nós lemos aqui que tem até pregos, ele separou. Sim ou não? Nos lemos? Que tinha os pregos. Pregos, detalhes. Ele está lá com tudo isso. Aí Deus aparece para ele e fala assim: meu lindo Davi, não é você que vai construir isso. É o seu filho. O seu filho, Salomão, o nome Salomão significa paz, vem de Shalem. Então, o próprio nome de Salomão já era paz. E Deus fala: eu vou usar ele como meu filho para gerar paz e para trazer paz. Então, na época de Salomão não teve guerra. Deus cumpriu todas as palavras dele em cada vírgula. A Bíblia é linda, né, gente? Eu sou apaixonada pela palavra. Porque a gente lê, quanto mais a gente lê, mais a gente se apaixona. Que Deus não faz nada por acaso. E aqui ele constrói, ele fala dos pregos, das portas, da tenda, das junturas, como tinham que ser os detalhes. Então imagina naquela época eles desenhando tudo isso. Davi com certeza já tinha aquela equipe toda, porque ele fala que ele tem equipe de marceneiros que cuidavam das pedras lavradas. Olha só, pegavam pedras preciosas para lavrar a pedra. É difícil, porque se você não fizer direito, a pedra quebra. Então imagina, ele tinha artistas para fazer cada detalhe do templo.
E aí Deus chega para ele e fala assim: não é você, é o seu filho. Davi poderia ser super orgulhoso e falar assim: porém eu vou colocar em cada prego o nome Davi, Davi, Davi. Que quando ficar para a eternidade, todo mundo vai entrar aqui e vai ver a placa Davi. Não tem essas coisas meio doidas? Como nós conhecemos esse templo? Templo de Salomão. Nem o nome dele ficou escrito. Uma pessoa que é segura e que passa para outra geração, não precisa ter o nome dela marcado. Não precisa ter o nome dela marcado. Isso, quando eu leio esse texto, eu fico pensando: meu Deus, como Deus deixou tudo pronto para nós usarmos, para entender uma geração a outra. Salomão era um menino de 12 anos, 15 anos. Vamos lá, ele fala assim: o meu filho, quer ver? Ele fala: Salomão, meu filho ainda é moço e inexperiente. Algumas Bíblias falam que ele é tenro, mas essa palavra significa mocinho, inexperiente, jovem. Davi poderia ser um orgulhoso e falar assim: não, Deus, espera aí, né? Eu lutei até aqui, eu já estou com 80, né? Caramba, agora que chegou a hora boa, eu vou dar para o outro? Ele podia ter feito isso ou não? Ele poderia ter sido orgulhoso e falar assim: eu vou fazer tudo. Mas Davi não faz isso. Davi pega e fala assim: filho, é o seguinte, está aqui as plantas que eu desenhei, ó, cara. Está aqui. E ele começou a fazer algo muito importante, que nós pais, vovós, temos que fazer, pastores, líderes. Nós temos que implantar a visão dos céus no coração dessa juventude. Eu tenho certeza que vocês têm uma visão nessa igreja. Essa visão tem que bombar no coração de cada um. Esses meninos aí, os meus, agora são tudo casados, né? Já sou avó, eu falo para eles que agora eu já sou avó de muitos. Eles têm mais a visão da nossa igreja do que às vezes eu. Se eu falar para eles assim: qual que é a visão disso? Eles sabem decor. Qual é a visão daquilo? Está bombando no coração deles. A igreja não é do pastor Marcos e da pastora Fernanda. A igreja é deles. Mas quando nós começamos a construir nossa igreja, eu levava eles lá semanalmente para a gente orar, para a gente sonhar com aquela estrutura. Nós éramos uma igrejinha, amados, que pequena. E quando a gente comprou, que a gente conseguiu comprar aquele terreno, nós compramos um terreno no meio de uma comunidade muito perigosa. Muito perigosa. Todo mundo fala que nós somos super malucos e doidos. Sabe como eu achei aquele terreno? O meu marido, muito visionário, ele sempre pensa lá do céu, ele tem a visão do céu. E aí eu fico atrás dele, pensando assim: meu Deus do céu, onde vai esse homem, né? Daqui a pouco nós vamos ter igreja até na lua, porque ele é essa pessoa. Nós tínhamos acabado para uma igreja ali de Abril, tinha arrumado a igreja, estava bonita a igreja, irmão. Cabia 500 pessoas na igreja. Meu marido no primeiro dia falou assim: nós temos que comprar um terreno para a igreja. Eu pensei: não é possível. No dia da mudança. Falei: mas Marcos, não, igreja não pode ficar com o aluguel, nós temos que ter um prédio próprio, porque a gente não sabe que governo que vem, e se a gente monta uma igreja, e amanhã os caras querem falar: eu quero que vocês saiam do dia para a noite, o que a gente faz com o povo? Eu nunca tinha pensado nisso, tá, gente? Tá bom? Nunca tinha pensado nessa hipótese. Aí eu pensei assim: nossa, tá bom, né? Aí assim: Fernanda, você é a pessoa que acha os lugares para a igreja, porque todos os prédios da igreja, eu sempre tinha uma visão e via o lugar. Meu marido falou assim: essa parte é tua. Eu falei: ô, valeu, né, cara? Acabei de fazer a igreja bonitinha e agora se vira. Tudo bem, vamos lá. E ele deixando toda a liderança louca, procurando a igreja onde era, e procura um terreno, E lembre-se, gente, quanto a gente tinha na conta do banco? 0. A gente não tinha R$1. E eu pensava: ele é louco mesmo. Mas tudo bem.
Quanto que é para pagar, pastor? Não sei, quando você não tem nada, irmão, você procura tudo, né? Tá bom. Aí tudo bem. Aí um dia, um pessoal ligou em casa, pastor e tal, a gente viu esse terreno, viu aquele terreno, sem dinheiro, hein, irmão, zero. Sem isso, sem aquilo. Tem isso, aí era caro, era super caro, aí não podia construir naquele lugar e tal e tal. Aí, e eu estava fazendo ouvido de mercador, gente, de verdade, vou confessar meu pecado. Eu estava assim, não quero procurar, não quero mudar. Estava tão legal, gente, a gente tinha acabado de mudar, estava tudo tão bonitinho. E aí Deus falou para mim assim, ô Fernanda, sai do teu comodismo. Porque eu sempre dei visão para você nos lugares onde ia ser implantada a igreja. E você precisa abrir o olho. Eu falei, ai Deus. Acordei, né, irmão? Aí peguei, sábado, sexta-feira eu trabalhava, sábado eu sentei, eu tinha meus filhos pequenos. Sentei no computador, falei assim, eu vou achar o terreno da igreja hoje. Porque Deus tinha falado no meu coração. E eu comecei a procurar pela internet um lugar que Deus tinha colocado no meu coração. E esse lugar, que hoje é a nossa igreja, era um lugar onde as pessoas matavam os outros, o tráfico matavam pessoas nesse lugar. Era um lugar de desova. Mas eu tinha alguns jovens que moravam nessa comunidade. E aí, uma era o Neilson que morava lá, e todas aquelas minhas crianças moravam nessa comunidade. E eu falei, é aqui que Deus tem esse lugar. É nesse lugar. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. E aí, amados, vamos lá. Procuro na internet e achei um terreno. Quando eu olhei na internet, eu falei para o meu marido, é esse o lugar. Deus falou no meu coração na hora, é esse o lugar. Eu tinha meus filhos pequenos, acho que o Bruno tinha uns 12 anos, meu mais novo tinha uns 8 anos, assim. Aí, o Marcos falou assim, você viu? Falei, vi, mostrei para a internet. Ele falou assim, entra no carro todo mundo, vamos lá. Fomos para esse lugar. Chegamos lá, irmão, nós já começamos a imaginar a casa, o lugar, meu Deus, tarará, turará. E começamos lá, era no meio do lugar mais perigoso. E nós tudo empolgado, vamos lá, e vai acontecer, e tarará, e parará. Começamos a nos programar. Bati nos vizinhos, não tinha quase vizinho, ligamos, pegamos um telefone, ligamos. Consegui chegar na dona desse lugar, desse terreno que estava lá. Ela falou, eu quero vender isso aqui mesmo. Nem tinha placa de vende-se, viu, gente? Ela falou, eu quero vender, porque aqui é um lugar perigosíssimo e tal, e tal. Eu falei para ela assim, olha, é o seguinte, eu quero comprar, mas eu não tenho R$1. Mas Deus me falou que esse lugar aqui é dele. Ela olhou para mim e falou assim, pois esse lugar vai ser de vocês. Mas eu tenho filhos, foi o meu marido que comprou esse terreno, e eu tenho filhos. Aí eu falei assim, faz uma oferta, fala o valor dele. A louca, né? E aí ela falou um valor. E era o valor exato da minha casa. Ela falou o valor, fui para casa, olhei para o meu marido e falei assim, é o seguinte, vamos vender nossa casa. E vamos comprar o terreno. Aí meu marido falou assim, você topa? Eu falei, eu topo, vamos falar com os meninos. Por quê? Porque nós temos filhos, herança dos meus filhos. Chamamos meus filhos. Filhos, a gente está pensando em vender a nossa casa. E vocês sabem, cada um com o seu quarto, cada um com as suas coisas, eles eram pequenos. Mas a gente tem muito no nosso coração vender e comprar o terreno da igreja. O meu filho mais velho, o Bruno já era mais velho. Ei, pai, eu topo, vamos vender. O meu mais velho só falou assim, mãe, aonde nós vamos morar? Falei para ele assim, Deus vai prover o melhor para nós. Não sei onde nós vamos morar, mas Deus é um Deus de provisão e Ele vai prover. Vocês topam? Tamo junto? Tamo junto. Gente, eu vendi uma casa sem anunciar às 10h30 da noite numa pessoa batendo no meu portão.
Nós falamos isso. De manhã eu estava escovando os dentes, a gente reuniu, eu acabei de escovar o dente, reuni os meninos e nós falamos para eles. Estamos na minha casa, eu falei para a dona, falei, olha, nós queremos vender a nossa casa, então se a senhora puder aguardar, ela falou, claro, fica tranquila, mas vocês vão vender a casa que vocês moram para comprar um terreno? Aí a gente, nós vamos fazer isso porque a gente tem isso no coração. Aí eles falaram, ela falou assim, nossa, mas aonde você vai morar? Eu falei, não se preocupa, porque Deus é um Deus de provisão. E aí, eu falei, só que eu tenho que ter um tempo para vender a casa. Ela falou, não, fica tranquila. Gente, nessa noite, eu recebi pessoas na minha casa e as pessoas foram embora, umas 9h30, as pessoas foram embora, eu morava num condomínio assim pequeno, de casas. As pessoas foram embora e daqui a pouco bateram na porta, lá do condomínio, e falaram, Fernanda, tem uma pessoa aqui. O que eu pensei? Alguém esqueceu alguma coisa e eu vou abrir a porta do condomínio. Aí eu fui lá, quando eu abri a porta, era uma outra pessoa. Olha, vocês estão vendendo uma casa? Eu falei, eu estou sim. Mas, gente, lembra? Eu falei de manhã da casa. Eu não botei anúncio, eu não avisei a portaria, eu não avisei ninguém. Como que a mulher bate na minha porta lá? Não bateu na minha porta, bateu na porta do condomínio. E eu preciso comprar uma casa urgente, porque eu vendi a minha e agora eu não consegui outra casa. Aí eu falei, senhora, a senhora entra. Cheguei, o meu marido estava lá em casa. Aí ele falou assim, eles esqueceram. Eu falei, não, amor, deixa eu te falar. Essa pessoa está batendo na porta, ela quer comprar uma casa. Aí o meu marido olhou, tipo assim, não entendeu nada. Eu mostrei a casa para ela. Ela falou assim, quanto você quer? Eu falei o valor que eu queria, que era o valor do terreno. Ela falou, te pago em dinheiro. Ei. Aí eu pensava assim, acho que eu tô tendo uma alucinação. Eu pensava, acho que eu estou alucinada. Mas a gente nem bebe, né, irmão, para ficar alucinado. Então, e eu que só bebo água mesmo, falei, meu Deus, acho que eu estou tendo uma alucinação. Uma pessoa que eu falei de manhã. Mas, gente, Deus sempre está escutando. Deus está conosco o tempo todo. Deus viu o coração de Davi em passar o bastão e falar assim, peraí, meu filho, e toma a visão. Olha aqui a visão, o sonho que Deus colocou no coração de Davi, ele passando para Salomão. Com certeza, dia e noite, ele falando para Salomão da pedra, de como ia ficar bonito, de como eles iam cortar, das pessoas que iam trabalhar junto com ele. Nós, como geração, nós temos que fazer a palavra ficar tão maravilhosa para os nossos filhos, porque ela é maravilhosa. E se nós discipularmos as nossas gerações com paixão, queridos, eles vão ser todos servos do Deus Altíssimo. Porque você vê a paixão de Davi aqui falando como tem que ser. E isso aqui é só uma narrativa. Você imagina no dia a dia. Ele vendo tudo aquilo. Ele passando para aquela geração o que tem que ser feito. Como será que nós estamos passando o evangelho? Será que em casa a gente reclama e fala, ai meu Deus, tenho que ir na igreja hoje? Não, os nossos filhos têm que ver a gente pular para ir na igreja. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não tive aquela coisa de, a fase dos adolescentes são os aborrecentes. Eu não tive essa fase, aleluia. Eu acho que quando fala assim, adolescente é chato, adolescente bate porta, desculpa, eu nunca tive isso. Talvez porque eu estava sempre apaixonada por esse Jesus, e eu falava para os meus filhos, Deus é tão bom que Ele cumpre cada detalhe, cada palavra. Nós estamos aqui fiéis a Ele, Ele é fiel em cada detalhe. Queridos, são coisas que Deus faz, que a gente não pode esquecer quem é o nosso Deus. Mas se para nós é tão difícil domingo chegar na hora do culto, você acha que a geração que está observando todo o nosso comportamento vai amar a igreja? Eu vejo pais falando mal dos pastores em casa na frente dos filhos. Como que os filhos vão amar os pastores?
Eu me converti na mesma igreja. Eu servi na mesma igreja a minha vida toda. Eu só tive um pastor e uma igreja, querido. Hoje o pessoal não gosta, muda de igreja. Muda de igreja, sai daqui. Ai, não gostei do jeito que o pastor falou. Se nós estamos cheios de mimimi... Tem pastores aqui? Eita Deus, tá gostando. Mas não é assim. Ai, não gostei do jeito que o pastor pregou hoje. Vou para outra igreja. Hello. Deus te plantou nessa igreja, é nessa igreja para você fazer diferença. Que história é essa de vai para uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja? Sabe quando os meus filhos escutaram eu falar dos meus pastores? Nunca. E não é porque os meus pastores não tinham erros. Meus pastores tinham erros, a minha cobertura, meus pastores tinham erros. Por quê? Porque todos nós temos, né, irmãos? Mas eu pensava assim, ai, graças a Deus, sabe por quê? Porque assim eu tenho que até obedecer, até no erro dele. A gente só não pode ficar, irmão, quando o pastor pecar, ou mandar você pecar, aí você vai embora. Mas caso contrário, amados, ah não, é porque hoje ele veio com uma camisa de lista, não gostei. Hã? Ai, porque hoje ele bateu assim na Bíblia. Nós estamos cheios de mimimi, gente. Vocês me amam ainda? Gente, nós temos que dar o exemplo. Os nossos filhos têm que ver realmente o nosso amor. Será que nós temos nos comportados como verdadeiros cristãos dentro da nossa casa? Aí a gente fala assim, os nossos filhos estão com problema. Nós estamos com problema. E nós passamos o problema. Os meus filhos amam a igreja de tanto coração, amado. É assim, se a gente não está, mãe, pode deixar que eu faço. Hoje um tem 24, o outro tem 20. Um mora fora do Brasil, faz faculdade lá fora, o mais novo. O meu mais velho fez faculdade lá fora. E no último ano que foi a pandemia, ele falou, mãe, eu orei, Deus mandou eu voltar. Eu preciso estar na igreja agora. E ele estava numa igreja lá gigante, irmãos. Líder de igreja lá fora, ministrando. A igreja tinha 25 mil pessoas. Ele podia falar assim, tá melhor, estou aqui na América, com tudo. Ele falou, mãe, Deus está falando para eu voltar. Eu falei, amém. Se Deus falou com você, você tem que voltar. O meu mais novo está lá, nós vamos fazer o evento, ele está louco, ele liga de vez em quando, eu queria tanto estar aí, mãe. Ai meu Deus, mãe, eu queria estar aí. Queria estar aqui ministrando, queria estar lá junto com todo mundo. Está apaixonado. Será que nós temos sido uma geração que faz a nossa geração se apaixonar? Gente, eu amo meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha força. Como um dia aí eu falo da minha conversão para vocês, tá? Eu era uma jovem rebelde, completamente progressista, doida. Eu e meu marido usávamos drogas juntos, mas quando nós nos convertemos, irmãos, foi para valer. Quando eu aceitei a Cristo, eu nunca me desviei. Quando eu aceitei a Jesus, a minha conversão foi tão poderosa que a minha vida mudou e eu falei, Deus, eu vou te servir para o resto da minha vida com toda a minha força. Será que você tem essa convicção no teu peito? Eu vejo, queridos, eu falo muito de passar o bastão porque eu vejo a transição de gerações como uma corrida de bastão. Uma corrida que um está correndo e tem que passar o bastão para outro. Vocês já viram isso nas Olimpíadas? Não é assim? Ele corre, o outro já fica preparado para receber o bastão. E eles são tão treinadinhos que se ele não estiver exatamente preparado, já olhando, o bastão cai, o outro não entrega no momento certo. Então nós somos uma geração que nós temos que correr a ponto de saber qual é o momento que eu tenho que entregar certinho na mão do outro. E eu fico o tempo todo, qual é o momento que nós temos que entregar o bastão? Para eles correr, quem ganha? É um que ganhou? É o último que ganha? É o time que ganha. Quem vai ganhar? Todos nós.
Todos nós. Nós estamos num período difícil da nossa nação, querido. Com tanta gente falando tanta bobagem. E eu fico pensando, cadê a palavra verdadeira? Ninguém mais lê Bíblia. Está lendo outra coisa. Não lê mais a palavra, gente. Isso aqui é arma para o resto da vida. Tudo vai passar, viu, gente? Tudo passa. O presidente passa, os outros passam, mas isso aqui não passa nunca. Isso aqui não passa nunca. E nunca vai passar até a eternidade. A gente não pode se enganar. O que está escrito na palavra é lei para as nossas vidas. Mas a gente vê tanta gente falando tanta besteira, é ideologia para cá, é negócio para lá. Ah, não, mas assim, gente, vamos parar com idolatria de pessoas. Mas nós temos uma pessoa só para votar e eleger essa vez. Não tem jeito. Ai, pastora, eu escuto isso, viu, gente? Dá licença, nós estamos num momento político difícil. Pastora, mas eu não gosto muito daquele lá que está na presidência hoje. Eu falo assim, irmãos, eu também não sou super apaixonada, mas ele que está seguindo mais a Bíblia. Então nós não temos outro caminho. Não é gosto, gente. Ai, eu gosto mais do... Não é gosto, gente. Infelizmente não é gosto. Já pensou a gente falar assim, eu gosto só de Mateus, Marcos eu não gosto. Já pensou? A Bíblia para nós é Gênesis e Apocalipse, amado. Temos que estar firmado na palavra. Que os homens fazem besteira, se afastam de Deus. Gente, quando a gente lê aqui, os reis de Israel, às vezes dá vontade de fazer assim, né, cara? Nossa, o pai é uma bênção. Aí a gente lê assim, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Começou a adorar outros deuses, levantou altares a Baal. Aí você fala, meu, cara nasceu na palavra. Esqueceram, ninguém ensinou a Bíblia para o menino. Nós temos que ensinar a Bíblia para os nossos filhos, para a nossa geração. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, líderes da igreja mais velhos, ensine a palavra, ensine a visão dessa igreja para os filhos, para essa geração. Ensina. Qual é a visão que está bombando no coração do pastor? O pastor quer colocar... ele tem um sonho de salvar toda Itapipoca. Glória a Deus, tem que bombar no coração de todo mundo aqui. Tem que estar lá, nós vamos salvar mesmo, nós vamos fazer evangelismo, nós vamos fazer isso. Tem que ser assim. Outra coisa, depois da visão, que nós temos que fazer. Nós temos que ser proativos. Sentar junto. O que Davi fez? Sentou com os filhos, sentou com o filho, mostrou os projetos. Falou para ele como tinha que ser. Olha, você segue isso, você segue isso, você segue isso, você segue aquilo. Sabe o que muitas pessoas fazem? Não são proativas. Até querem passar para a próxima geração. Até querem que a visão... Mas vocês acham que a visão aprende-se sozinho? Não. Se não tiver alguém para ensinar e a outra para aprender, ninguém passa visão nenhuma. Concorda, gente? Uma geração vai ter que estar disposta a abrir os seus ouvidos para aprender. E a outra, para o quê? Ter paciência para ensinar. Vamos ser proativos em quê? Então, se você está na sua casa... Você vai ter que sentar com seus filhos na hora do almoço, tirar os celulares. Na minha casa tem regra. E olha que eles são adultos agora. Eles não são mais jovenzinhos, são adultos. Aí eu falo assim, moçada, vocês já sabem, né? Hora do almoço, guarda o celular. É tão precioso esse horário. A gente não sabe quando vai se encontrar de novo. E é nesse momento que a gente vai passar o quê? Ser proativo, vai falar de coisas intencionais. Não vai ser um almoço assim, ai menino, põe a camisa. Ô fulano, senta direito, gostou? Não. Porque na hora de comer é o melhor horário para a família passar aquilo que é importante. Então, a gente para em volta da mesa, ora, e aí guardou os celulares e nós vamos falar da visão,
da igreja, do que está bombando no nosso coração, que nós temos sonhos. A gente queria isso. E agora nós vamos estar passando o quê? Instruções para eles. De repente, está o pastor aqui, trouxe uma palavra domingo, na hora do almoço da segunda-feira ou na hora de jantar. Falam da palavra do... Nossa, a palavra foi maravilhosa domingo, né, filho? O que você pensa disso? Falam da palavra. Olha, vocês estão falando da igreja. Gente, as nossas casas, então tem que vir a visão daqui, desse altar, para as casas da gente. Aí vocês vão falar daquilo que está bombando no coração do pastor, das pastoras, dos jovens. Ser proativo. Proativo nos detalhes. Você viu Davi como foi proativo com Salomão? Essa pedra, esses pregos, esse detalhe, ele foi proativo. Ele não deixou nada por acaso. Ele foi falando bem direitinho. Ele foi dando dica por dica de como tinha que construir. Salomão seguiu as regras ou não? Sim. Agora, sabe o que eu acho mais bonito de tudo? E eu quero terminar. Todo mundo respeitava muito Davi como rei, porque ele era um conquistador, um homem de guerra. E naquela época, os homens vencedores de guerra eram generais, que eram os reis. Salomão era um menino e nunca ia para a guerra e não ia nem ter a possibilidade de ir para a guerra, porque não ia ter guerra e ele não ia ser treinado na guerra. Então Davi fala para todas as pessoas, fala assim, vamos seguir o que ele vai fazer, vamos dar as pessoas para ele e olha, amados, se vocês me amam, vamos seguir meu filho aqui nessa obra. Ele fala isso. Ele fala, vamos todos aqui seguir o meu filho agora. E ele, como pai, vai atrás, seguindo o filho na empreitada. Ele deu o exemplo de seguir agora o filho. E de passar o bastão, e agora o filho com 12 anos, é ungido rei, e ele não precisou fazer força para colocar o governo do filho. Simplesmente, ele foi coroado porque todos que amavam Davi estavam vendo a unção sobre ele, sobre Salomão. Quando nós lemos isso, a gente acabou de ler. Ele fala, todos agora vamos atrás. E ele fala para o filho, não tenha medo, ser forte e tem bom ânimo. Você imagina a gente falar para um menino de 12 anos, você vai construir o templo Mega Power de todo Israel, com 12 anos... Ser forte e corajoso, não tenha medo. Tem noção disso? Eu fico pensando assim, que loucura é essa? Mas Deus fez, porque Deus sabia que ele ia conseguir. E o que aconteceu? Ele foi levantado. E todos nós hoje, quando falamos do templo, falamos o quê? Esse é o templo do rei Salomão. Davi não usurpou direito nenhum. Ele deu o bastão, ele deu a obra, ele juntou as pessoas, agora ele falou o quê? Vai. E ele simplesmente fez o quê? Recuou. Sabe, amados, nós precisamos saber como passar a visão, como ser proativos e como encorajar essa juventude para ser líder. E saber o momento que agora eu dou um passo atrás e eles dão um passo à frente. Amém? Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar e pensar um pouquinho nessa palavra. O que você está fazendo para passar essa paixão para os teus filhos? Eles são a próxima geração dessa cidade. Os nossos filhos não podem ficar longe de Deus. Nossos filhos não podem se desviar. Nós temos que estar firmados com a palavra de Deus. Essa é a nossa marca, irmãos. A palavra de Deus é apaixonante. Ele é maravilhoso. Se você tem errado como pai, como mãe, de repente na tua casa, no momento da tua casa, você está lá,
Aí fala da igreja, fala mal da igreja. Ai, a igreja, você vê, os bancos são bege, eu queria que fosse preto. São comentários que o teu filho está escutando. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Fala: Deus, me perdoe, porque às vezes a gente fala tanta besteira. Falamos besteira da nossa autoridade, falamos da besteira de quanto sacrifício teve nesse lugar para construir essa igreja. Eu sei que não é fácil construir uma igreja, irmãos. Eu sei que tem trabalho árduo aqui, tem lágrima de pessoas que deram a vida para construir uma igreja. Para estar com pessoas aqui, para levantar liderança, para estar com um grupo aqui ministrando. Não é fácil estar à frente de igreja. E às vezes a nossa boca fala tanta besteira da liderança da igreja. Nós precisamos pedir perdão para Deus disso. Fala: Deus, se eu quero levantar minha próxima geração, eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso ser um Davi. Eu não posso ser um Saul que criticava tudo que Davi fazia. Então peça perdão para Deus nesse momento. Se você puder, a gente já vai orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te pedir perdão, Senhor, como essa geração. Às vezes a gente fala coisas que não te agradam. Às vezes nós somos tão críticos com tantos detalhes, e nós não conseguimos olhar para o todo, que é a tua palavra, que é o teu amor, que são líderes verdadeiros que estão prostrados, orando, buscando, intercedendo, ministrando, Senhor, vivendo a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós temos uma geração para salvar. Nós temos uma geração, Senhor, que não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós só temos um caminho a trilhar. Pai, em nome de Jesus, é uma reta para nós. Pai, em nome de Jesus. Pai, a nossa direção é a tua palavra, é a Bíblia, de capa a capa, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos trazer agora, Senhor, para uma realidade. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com a nossa geração. Pai, em nome de Jesus, nos mostra o momento exato de passar o bastão, de entregar para a próxima geração, de confiar na próxima geração, Senhor. Ainda que eles são diferentes de nós, ainda que eles aprendem de uma forma diferente da nossa, Pai, a beleza que o Senhor fez entre Davi e Salomão foi que, Pai, pessoas diferentes, com visões diferentes, cumprindo o mesmo propósito. Pai, em nome de Jesus, que os nossos filhos, que essa geração possa cumprir os sonhos que nasceram no teu coração. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, quebranta, Senhor, o nosso coração, para enxergarmos nesses jovens, Senhor, que eles são fortes, eles têm ânimos, eles são poderosos, eles têm uma visão incrível, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possa ter um coração para aprender um com o outro. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a aprender um com o outro, que possamos não ser soberbos, Senhor. Não é porque nós somos mais velhos que nós sabemos tudo. Pai, nos ensina, Senhor, inclina o nosso coração para aprender, Senhor, como Salomão. Pai, Davi fez todas as coisas, mas quem tocou toda a obra foi Salomão, da forma dele, do jeito dele, com a identidade dele. Pai, em nome de Jesus, que haja isso no nosso meio. Eu abençoo você. Se você tem filhos e você puder ainda nesses minutinhos orar pela tua família e pelos teus filhos, que você possa abençoar os teus filhos e declarar que ele possa ser levantado como uma geração que vai fazer diferença nessa terra. Amém? Ora por ele.